bom, pessoal? Fábio Rezende aqui do Soma Agro. Estamos aqui para mais um episódio do Conexão Soma. Dessa vez, nós vamos falar sobre como reorganizar empresas para poder atrair créditos no banco, né? Para melhorar o relacionamento com o banco. Estamos aqui hoje com o Moacir Garcês, que ele é controle financeiro, e com a Gleice Nara, que ela é gestora de Paralegal. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Soma Agro, contabilidade estratégica e gestão eficiente. Boa tarde, pessoal. Vamos se apresentar? Gleice, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Gleice Nara, sou gestora do Paralegal da Soma Contabilidades. E hoje nós estamos aqui para trazer essa questão de gestão estratégica para o empresário, né? Principalmente no ramo do agro. Porque hoje a gente sabe que a maioria das empresas, elas nascem primeiro, entra na operação e depois que entra na parte de regularização. E hoje nós viemos trazer aqui essa gestão estratégica para o negócio de vocês. Certo, Moacir. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Sou Moacir Garcês, já estou aí uns 5 a 6 anos na área finanças de empresas, tá? Também quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da parte de gestão e trazer um pouquinho de informação, né, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir, para que consiga ter uma noção de mais ou menos o que é o negócio, o que está ali no dia a dia e fazer um pouquinho mais de sentido na hora de tomar a decisão estratégica dentro da empresa. Não, vai ajudar bastante. Né? Então, antes de começar, só lembra lá, se vocês, né, esse episódio vai ficar tanto no YouTube como no Spotify, segue lá no Conexão Soma, para poder, né, passar para a gente o que vocês estão achando dessa nossa jornada. Bom, para começar, como é que é essa história aí, né? Então, até então estava achando que para a gente pegar financiamento no banco era só ir lá, bater na porta do gerente, chamar para tomar um café e sair com o contrato assinado. Mas como é que é isso, hein? A gente tem aí um modelo, né, que ele vem refinando conforme o tempo, a gente tem muita influência de parte econômica, de como se comporta hoje a nossa economia, e aí eu posso mencionar para vocês muito do que os bancos avaliavam antes. Uhum. A gente tem um comitê que são de mercado de capitais, chama Basileia. Antes o banco chegava, visitava a empresa e olhava a estrutura. Eu vou olhar o potencial que você tem e daqui eu vou precificar meu crédito. Contudo, naquele momento, como o mercado estava em expansão, os bancos queriam expandir carteira e trazer um resultado econômico melhor, abria-se a torneira e ia dando crédito. Contudo, ocorreu o que a gente chama de inadimplência, e houveram os fatores econômicos também, que veio comendo o poder de compra do nosso dinheiro. Seria a inflação nesse caso. Então, o que acontece? A gente tem que fazer o refinamento e criteriosamente diminuir o filtro de como é liberado esse dinheiro. Então, os bancos, o que eles fizeram? Eles começaram a olhar com outros olhos para as empresas. Então, pararam de olhar apenas para ativo e passivo, e sim para resultado econômico e eficiência operacional. Hoje, o contexto que a gente vê muito é empresas que não controlam seu caixa, olham de uma forma muito superficial para a sua DRE e, principalmente, não vê previsibilidade do que tem para entrar ou que tem para sair. Então, isso é um erro rotineiro que a gente vê no dia a dia e é algo que pode quebrar a empresa. Essa empresa ela pode ir do céu ao inferno com uma tomada de decisão que ela não pode ser embasada de critérios que sejam fidedignos com o que a realidade da empresa nos oferece naquele momento. E essa questão, né, do agro, a questão de financiamento, né, ela é muito importante, né, porque a grande maioria das fazendas, independente do porte, né, médio ou grande porte ou pequeno, elas têm um nível de endividamento, né, que é sadio para a operação, né, então você tem desde operações de custeio, né, quando a gente fala da fazenda, né, para comprar insumos para agricultura, ou questão de pecuária, ou até de investimentos também. Isso também se aplica para as outras empresas do agro, né? Por exemplo, as indústrias, fábricas de ração, lojas, distribuidoras, isso tudo. Então, realmente, né, a gente vê a dificuldade, né? Eu trabalho com essa parte de gestão, né, de fazendas, que a gente orienta, então elabora projetos por 5 anos, a gente sabe o quanto que é importante, né, ter o financiamento. E aí você faz a programação, não, a gente vai trazer esses passos. E lá não acontece, porque você não conseguiu o acesso ao crédito, muda completamente, né, a realidade. E é esse que é o intuito da gente ter essa conversa aqui, né? Então, qual que seria o primeiro passo aí? Como é que funciona lá a questão do banco? E o primeiro passo, o produtor ou o empresário do agro, ele precisa se preocupar para falar, não, eu penso em ter um financiamento, o que eu preciso fazer para o banco me achar atraente? Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que dominar o modelo de negócio dele, tá? O banco, na verdade, ele é um terceiro que ele está interessado em gerar valor. Certo. Seja para a sociedade, seja para o investidor que compra a ação dele, que é dono também em parte do banco, e também para o empresário em si, tá? Porque ninguém empresta dinheiro querendo não receber. Então, qual que é o pensamento do banco? Tá?
quanto que você precisa, o que você vai fazer com o dinheiro, quanto você vai rentabilizar e o principal, que é o que vai precificar o dinheiro no tempo, que é os juros, tá? Que ali quando você vai me pagar e de que forma, ponto. Se o empresário ele não tem domínio disso, ele não sabe responder essas perguntas básicas, ele não está apto a pegar crédito. Então, o próprio gerente do banco, ou seja lá quem for fazer a precificação desse negócio, análise, que seja lá que for, ele fica desconfortável para emprestar qualquer capital de giro, seja lá qualquer tipo de financiamento. Então, primeira coisa, a gente tem que ter previsibilidade e dominar os indicadores de todo o negócio. E o gerente da empresa, o dono da empresa, ou a pessoa que está administrando lá, ele tem que ter isso tudo pronto, na ponta da caneta, na ponta da linha. É a tarefa de casa. Se ele não tiver isso dominado ali na ponta da caneta, ele não está apto a falar, eu preciso de tanto, eu vou precisar de tanto para isso, eu vou pagar em tanto tempo. Até a programação, planejamento de 5 anos que você falou, ela fica furada, porque a gente tem um orçamento a longo prazo, que é um planejamento estratégico. Como que eu vou chegar lá no 5º ano, planejando tudo no 1º ano, se eu não sei onde eu quero chegar? Eu já vi na internet muita gente que fala, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Qualquer lugar, certo? lugar, então, né? assim, para a gente dar controladoria da parte de controle de números, a imprevisibilidade para a gente é como se fosse um murro na ponta da faca. É dirigir no escuro. Então, todos os cenários possíveis e previsíveis nos 5 anos do planejado, a gente simula e fala os SIS. Se acontecer isso, a gente faz isso. Se acontecer isso, a gente faz isso. Nunca, 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 qualquer gestor, seja lá de qual seja a empresa, ele vai falar, eu não sei o que fazer. Então, alguma coisa está errada. Sim. Algo ele não fez lá na tarefa de casa dele, nos números da empresa. E Gleice, e essa questão, né, quando a gente coloca, por exemplo, vai colocar no banco, a gente sabe que pelo menos a parte de fazendas, não sei tanto na parte das empresas, do agro, mistura muito, né, o que é CNPJ, o que é CPF, tá nome do pai, do filho, da esposa, como é que funciona isso, hein? Esse é um dos maiores gargalos, né? Até não só do empresário no ramo do agro, todo empresário. Porque tem essa confusão aí de pessoa física e pessoa jurídica. E conseguir desvincular isso daí é só quando a empresa já está passando por algum problema. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de trabalhar no preventivo. Sempre trabalha já lá no passivo. Por exemplo, quando vai atrás de crédito, algo assim, é onde a empresa vai começar a regularizar a situação dela. Às vezes, tem uma fazenda lá, eles têm essa propriedade que vai olhar, ao invés de ter patrimônio, eles têm riqueza familiar. Então, essa regularização toda, que pode gerar crédito, é o que falta da maioria, não só do agro, né? Dos empresários em si. E sim, e isso é uma coisa que realmente mistura bastante, né? Porque você vê, aí a hora você tá tirando, tá vendendo gado, não, peraí, isso aqui é da minha ficha do CNPJ, isso aqui é do CPF, fica aquela bagunça, né? E eu imagino quando você vai fazer, né? Que a gente até discutiu com o Marcos aqui no episódio que a gente fez sobre planejamento tributário, que muitas fazendas, principalmente, elas estão muito ainda no CPF, né? E no CPF você mistura tudo, você mistura as coisas de casa, do lazer, da fazenda, né? E estava mostrando que existem oportunidades de você trazer isso para um CNPJ através de um planejamento. Eu imagino que também que para o banco facilita também, né? Você conseguir separar, né? O banco tem lá o que a gente chama de grupo econômico de crédito, tá? Aí a gente vai pegar os colaterais do que isso pode trazer, seja positivo ou seja negativo. Se você lá tem um colateral, se você é um associado de uma fazenda, vamos supor, que é do grupo econômico de crédito, seu score de crédito ele é bom, você tem histórico com o banco, excelente. Isso vai ser um ponto positivo. Agora, se você tem um nome sujo, se você foi fiador de alguma outra operação que deu problema, o banco puxa tudo. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei em banco e tem um sisteminha lá que ele puxa de 40 anos para trás, tudo que você pagou com dinheiro em atraso. Nossa. Provavelmente ele sabe o dia que a gente vai morrer. Eu Imagina que eu tenho quase que certeza disso. Então, todo o nosso histórico de movimentação bancária, tudo que cruzou no nosso CPF, ele sabe. Então, é muito importante deixar isso tudo muito bem estruturado. A gente tem que entender uma empresa pela ótica do banco. Então, a gente tem a parte orgânica e tem a parte estrutural. A parte estrutural é o paralegal. É para dizer quem que está com as atribuições, quem tem as prerrogativas para tal, quem assina, quem deixa de assinar. Tá? E a parte orgânica está ali dentro, a parte de eficiência, a parte operacional e, principalmente, as camadas estratégicas daquela organização. E a gente vê muitos erros, Gleice, nessa questão de organização, às vezes uma holding mal feita, uma sociedade. O que você comumente encontra aí que dá mais trabalho para resolver? Porque quando a gente fala nessa questão aí da holding patrimonial para fins de planejamento sucessório, hoje se tornou um termo muito popular, porém ele acabou sendo banalizado.
justamente por isso. É tão popular que aí todo mundo faz de qualquer jeito. E o principal objetivo que teria, que seria realmente regularizar ou o planejamento sucessório ou patrimonial, que seja, não é bem feito e não atinge o objetivo. Então, muda o problema. Se antes teria um problema de fins patrimoniais, agora vai ter conflitos sucessórios. Conflitos societários, né? Então, é o maior problema que tem hoje em dia. Às vezes, a família aí está confiante de que realmente ela tem um planejamento sucessório estruturado e, infelizmente, não tem. Só na hora que precisar, de fato, é que ela vai identificar. Por quê? Porque ele encaixa também a governança, todas essas questões, acordo de cotistas, tudo isso que faz sentido para um planejamento de fato, para atrair não só a regularização no sentido de planejamento patrimonial sucessório, também atrair o olhar dos investidores, é o que traz esse problema aí. E como é que funciona? Você chegou lá, vamos fazer a empresa do agro ou a fazenda, ela identifica que ela precisa de um financiamento e ela está com medo, ela quer fazer certinho. Você chega lá, quais são os passos? Como é que funciona essa parte? Eu costumo dar um exemplo para quando eu vou entrar em qualquer empresa que eu entendo a dor do cliente. Então, eu costumo fazer uma analogia muito prática. Vamos supor que a empresa é um corpo humano, certo? Aquele corpo está com febre. O que é a febre dentro da empresa? Está faltando caixa. Então, eu vou lá e dou uma de pirona. Passei a febre. Na empresa, eu vou o quê? Pego um capital de giro, põe o dinheiro do sócio lá, pega um capital com o terceiro, certo? Mas resolveu o problema? Não. Não. Então, o controle, o cara que é o do financeiro, ele é o médico da empresa. Aí, essa pessoa, esse corpo que tá com febre, ele vai lá no médico. O que o médico pede? Exames. O controle pede exames. O DRE, o balanço patrimonial e o DFC. Tá? Então, aqui a gente está falando do tripé da gestão financeira. Só fazer um parênteses para quem está escutando a gente. Essas siglas aí, explica para mim, para a gente o que Demonstrativo é, do resultado do exercício. Ele vai dar o ganho ou a perca econômica, o resultado econômico dessa empresa. E aí eu falo por competência, tá? O DRE, ele tem várias metodologias para ser aplicado. E aí a gente vê muito o contábil, que ele segue ali a legislação, a parte contábil que é exigida pelo fisco e pela própria contabilidade. Tem um DRE gerencial. Ele é aplicado ao modelo de negócio para tomada de decisão do empresário. Um eu uso externo para prestar informação e o outro eu uso interno para tomar decisão. DFC. E quando você fala só do DRE, quando você fala DRE por competência, né, é o que a gente fala por emissão, né, que é aquilo que você comprou aquele mês, não necessariamente que você pagou, né, só para deixar claro. Aí a competência a gente fala, aqui se referiu àquela saída ou àquela entrada de caixa, aqui se referiu àquilo, ao fato contábil de fato. Certo. O DFC, que é o demonstrativo do fluxo de caixa, aí eu gosto muito de fazer o direto. Ele está muito voltado mais para liquidez e solvência da empresa. Então, eu estou falando de dinheiro, entrada e saída de caixa, tá? Então, o DFC ele é dividido em vieses. A operação, tá? O viés não operacional, aí eu tenho o viés de sócio, de financiamento, de investimento. Então, eu consigo destrinchar tudo, aí eu não falo mais de competência, de caixa. Sim. É a que período saiu. Sim. E aí, no momento seguinte, aí eu destrincho ali no balanço patrimonial o contas a pagar e o contas a receber. Dependendo do modelo de negócio, tá? Eu trago dali a previsibilidade, que é o contas a pagar e o contas a receber, eu jogo para até 5 anos. Então, já sei o que vai me esperar no decorrer desse caminho. Então, meu tripé, ele se vincula a esses 3 demonstrativos, que são os exames básicos. Então, desse corpo humano. Então, eu, como médico desse corpo, eu vou falar, ó, a partir desse exame aqui, você vai mudar bem aqui. Teu gasto com saída de financiamento está muito alto. Qual remédio que eu posso tomar? Eu posso reperfilar, eu posso vender minha dívida, eu posso também dar como garantia quitação de algum outro imóvel e assim sucessivamente. Então, eu tenho que tornar aquele corpo saudável novamente. E dessa forma na empresa. Brilhante. Por favor. Brilhante essa analogia aí que o Moacir fez, porque quando ele fala em relação a o que o corpo precisa, a empresa é do mesmo jeito, né? O check-up que a gente, no caso, faria, seria o check-up também anual da empresa. E aí, o que acontece? Quando o empresário precisa de um crédito, ele precisa para ontem. Infelizmente, se ele não tiver regularizado, ele não consegue. E até ele conseguir ajustar tudo isso daí, leva tempo. E só deixa para fazer na hora que de fato precisa. Aí, quando a gente fala da reorganização, é justamente por isso. Por quê? Porque a reorganização, ela não vai muito além de atos societários, alvarás. Ela vai para uma atividade que ela vai exercer ali, naquele local dá certo? Naquele local ali vai dar bom?
O comércio ali, ele tá fluindo desse jeito? Ah, não, vamos fazer uma reestruturação ali, às vezes até migrar os CNPJs para realmente conseguir algo e tá trabalhando para lá na frente ele conseguir o crédito e um olhar do investidor, né? E essa questão que você falou, né, bastante questão de fluxo de caixa, a gente percebe bastante, né? Obviamente, eu tenho mais familiaridade em fazendas, mas em negócios agropecuários também. Mas a gente vê o quanto que as pessoas não têm o fluxo de caixa. Não tem. Ela não sabe, né? Uma fazenda que toca anos tocando, você vê crescendo tudo, mas ela aprendeu a ir resolvendo os problemas à medida que os problemas acontecem, não antever, né? Não prever. Então, quando a gente faz esses planejamentos, né? Na parte de gestão, a gente tem que destacar, não, essa época aqui, ó, você vai precisar de dinheiro, vai ter um vale de caixa aqui que você precisa aportar, mas ali você consegue retirar. A gente pegou, eu já tive alguns clientes que tinham um problema sério, que quando levantava essa análise que você fez, o nível de endividamento era tão grande que comia todo o lucro. Você, mas eu não tiro o dinheiro nunca dessa fazenda assim, não tira porque você tá pagando, porque você tá pagando juros, né? E fica nessa situação. E aí, Gleice, eu fiquei pensando, poxa, se isso, uma coisa só já é complexa, imagina misturando o pai do filho, da esposa, da não sei o que, como é que fica essa bagunça, hein? E é exatamente onde entra a questão do planejamento sucessório, passado e de bastão. Por quê? Às vezes é um empresário que ele, quando começou lá, tem a fazenda e tudo, e ele tem apreço por aquilo. Aí fez. E os filhos mesmo não têm, ele vai exercer a vida dele lá, e um é médico, outro advogado, e não tem interesse de dar seguimento. Quando entra com a questão do planejamento sucessório, ele vai ter o rendimento daquilo ali de qualquer forma, exercendo a atividade que for. E aí, isso faz de que forma? Na regularização, no planejamento sucessório dele. Por quê? Ele vai entender que quando ele resolver se retirar ali do controle, seja por óbito, seja por aposentadoria, não quero mais trabalhar e tudo, a passagem do bastão, seja por um herdeiro ou para alguém que vai assumir a gestão, aconteça de forma natural e tranquila, que não venha levar a empresa a encerrar. Porque eu imagino, né, se tudo tá no CPF de cada um e tudo, até pra você fazer isso, bagunça, até você fazer um fluxo, não, peraí, mas eu tenho uma despesa minha aqui da parcela da minha casa lá que tem que pagar, que eu comprei em Pirinópolis, como é que fica, né? E aí você bagunça tudo, né? Que é outra questão também, que é o planejamento patrimonial, que é ele colocar o patrimônio dele de forma que vai até talvez trabalhar para ele, né? Gerar uma nova receita para a empresa dele. Não, tem situações de empresas que faz tanto a distribuição quanto a logística. Aí começou a operar com a logística para a atividade fim dela, né? Já criou uma nova receita. A logística que ela faz internamente, ele consegue criar uma nova receita para a empresa. Por quê? Porque é uma tarefa que ele vai fazer para outras empresas também. Sim. Isso usando o patrimônio dele a favor da empresa. Tem que entender as oportunidades para poder tomar decisões certas, né? E se beneficiar disso. Sim. E quando a gente fala de estruturação e governança, o que a gente está falando aí para poder fechar um pouquinho esse assunto assim? Aí a gente consegue definir quem vai fazer o quê, tá? A estruturação, como eu mencionei agora há pouco, a gente tem a parte orgânica e tem a parte estrutural, de fato. Então, assim, a parte orgânica eu tô mexendo com pessoas, aí eu tô mexendo na cultura da empresa, eu tô mexendo ali, vou dar um exemplo bem prático para você. Queria até mandar um abraço para eles, tá? Que é o meu patrão, que é o Sr. Anefonso lá. Eles me chamaram para trabalhar com eles tem 2 anos. E chegou lá, Moacir, a minha empresa vende tanto. Só que tem dia que eu tenho 500 mil na conta e tem dia que eu tô com a conta zerada e não tenho dinheiro para pagar. Falei, primeira coisa, vocês têm que mudar o modelo de vocês, tá? Do quê? De pensar. A empresa, quando o senhor começou, era que tamanho? Não, era 20 metros quadrados. Então, o senhor fazia tudo, né? Certo. Hoje não dá. Hoje o senhor tem 40 funcionários. Tem boleto que o senhor sabe que o senhor tem que pagar, não sabe nem até quando. Então, primeira coisa, você tem que primeiro se entender e falar que o senhor não consegue abraçar tudo. Ponto. E outra coisa, o senhor não vai delargar, você vai delegar. O senhor não vai colocar aqui um pagador de boleto. O senhor tem que colocar aqui alguém que entenda do modelo de negócio da sua empresa para não deixar faltar dinheiro. O senhor quer ganhar mais? Quero. Então a empresa ela é feita para deixar o sócio rico e principalmente trabalhar com capital de terceiro. O capital do endividamento, se a empresa estiver bem estruturada, se ela estiver redondinha, é excelente. Porque ele pega ali um crédito, vamos supor, a 3%, gera 15 para ele, paga os 3 do banco e fica com 12. Então tá ótimo. Agora, se tiver tudo bagunçado, aquele remédio vira veneno. Sim. Tá? Então, a primeira coisa é mudança de cultura. Aquele empresário que começou pequeno, fazia tudo, ele tem que deixar a empresa crescer, porque senão ele trava o crescimento dela. A gente vê muito isso em fazenda, muito em fazenda. Tá lá o pessoal dos mais antigos que fundaram. Tem uma dificuldade de entender que
mudou, né? Antigamente você tratava com o funcionário de um jeito, Isso. né? Compras, relações, compras, né? A gente fala muito, porque a margem da pecuária, ela veio minguando com o passar dos anos. Então, antes, você fazia a pecuária que fosse, ela dava dinheiro. Podia errar. Você tinha o privilégio de errar. Hoje não pode. Podia errar muito. Hoje em dia, você fica ali as margens curtas, Isso né? aí. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a meta de um planejamento que a gente faz é a fazenda dar 4% do que vale o patrimônio. Pô, 4% já é muita coisa, né? Mas, pô, 4% é pouco. Então, pra você ver o quanto que a margem tá indo. E se você não entender que precisa reorganizar, né? É. Isso. A centralização, ela nunca é saudável, né? É. E aí o que acontece? Aí a gente tem que saber, principalmente, acaba que eu entro na parte de finanças e sou um pouco de psicólogo financeiro. Uhum. Porque eu não posso chegar para esse cara que ele tá com uma fazenda lá de 20 anos, ele começou do zero. Não, só tem que fazer isso, isso, isso. O que é que ele fala pra mim? Não, quem que é você? Quanto você Eu tem, comecei né? do zero aqui. O que você fez? Quantas cabeças você tem, né? Aí tem que ser devagarzinho. Sim. Eu costumo dizer que a gente tem que tomar um mingau quente pela borda. É isso aí. O que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Desse jeito, assim, assado? Outro exemplo prático, típico. Da época de pandemia, todo mundo comprava e queria estocar. A gente compra um motoveg lá. Quase 1 milhão de motoveg guardado no estoque. E faltando dinheiro. Pra quê? Pois Não, é. pra não faltar. Falei, vem cá. Bora olhar pro seu caixa pra frente. Aí montei, tudo bonitinho. De repente, tem pessoas, tem empresário que a nossa palavra convence, Sim. mas pra ele, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Mas o exemplo arrasta. Não tem jeito. Uhum. Quando começou a sobrar dinheiro no caixa, eu comecei a guardar um capital de giro da empresa e coloquei reserva de contingência, sobrando dinheiro, e eles não faturaram R$1 a mais. Eu só tornei eficiente a operação. Uhum. Moacir, chamou os filhos. O que sair dentro da empresa tem que perguntar para você se pode ou não. Hoje, para comprar uma mesa de R$600, ele pergunta. Pode comprar? Todos sem exceção. Por quê? Eu falei, é bonito o meu discurso. Sim. Mas o exemplo convence, Perdão, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então fica desse jeito. Então, assim, não vou chegar impondo a minha opinião porque eu sou. A minha opinião é a que acerta. Não, vamos conversar. O que você acha disso? Porque às vezes eu também aprendo com eles. Sim. Eu posso ter o dom de ser curioso e estudar, mas ele tá lá todo dia. Eu sei tudo que dá certo dentro do livro, mas lá na prática, ele sabe como fazer o que deu errado aqui, sabe? Tem um jeito dele reorganizar. Então, acaba que eu quero trocar informação e fazer todo mundo crescer, principalmente o negócio. Isso é uma coisa que a gente vê, né, quando tá conversando justamente isso. É difícil você chegar na página no consultor, chegar na frente, né, de uma figura lá de seus 80 anos que tem mais de 100 mil cabeças de gado. Quem é você para falar que tá errado ou tá certo? Né? Qual é a nossa autoridade com isso? É o que você falou, né? A gente tem que tentar falar assim, olha, estão fazendo isso aqui, né? Esse caminho aqui parece ser melhor, que a gente tem que ter realmente esse tato, né? Porque senão você fácil você pega antipatia, você cria um bloqueio, né? O primeiro passo pra gente ganhar confiança é ter respeito. Se a gente respeitar a história de seja lá quem for, a confiança ela é uma consequência. Exatamente. Isso daí é um aprendizado que eu acho que eu já acompanhei mais de 100 empresas. Então a primeira coisa que eu aprendo é ganhar o respeito através da confiança. Saiba como chegar, né? Isso. E principalmente saber ouvir. A gente tem 2 orelhas e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais do que falar. Principalmente de quem tem mais experiência que a gente. Exatamente. E essa questão agora de estratégia, né? A gente entendeu toda a bagunça, a gente viu como é que tá, tudo. Com essas estratégias práticas de reorganização, o que precisa fazer? Como é que a gente monta um plano de reorganização? Aí primeira coisa é entender o modelo de negócio. Quanto que é meu custo? Desse meu custo, o que sobra ali? No demonstrativo e resultado do exercício tem uma meta que se chama EBITDA. Tá? É o lucro antes dos impostos, taxas e contribuições. Aquilo ali é o resultado econômico da empresa. Em cima daquilo eu vou entender qual que vai ser o meu endividamento, quanto que eu vou precisar. Vou dar um exemplo em prático. Eu quero aumentar a minha fábrica, quero comprar uma fábrica nova. Através do meu EBITDA, que é o meu resultado econômico, eu vou entender de quanto que eu posso comprometer daquele EBITDA para eu pagar a parcela de uma fábrica. E aí eu jogo isso nos anos, no longo prazo. E aí tem um cálculozinho que a gente faz lá também pelo fluxo de caixa, tá? Então, fluxo de caixa livre. Eu não posso comprometer mais de 100% dele, porque senão vai faltar dinheiro lá na frente. Tem também uma outra regrinha aí que eu levo muito comigo, tá? Tem empresa que morre de sucesso. Você vende, mas o dinheiro não entra. Morreu de sucesso. Se a tua empresa não tiver dinheiro, ela para. É igual o corpo humano. Então, o nosso caixa é o coração. Se o teu corpo humano parar de bombar, o teu corpo para. O coração para de bombar, o corpo para. Então, o caixa é o coração da empresa por esse motivo. Então, o que geralmente eu faço, esporadicamente?
O meu DRE, eu vou acompanhando ele com geração de resultado econômico de 15 em 15 dias, ou semanal. O meu caixa eu olho todo dia. Eu tomo um gole de café da manhã, eu tô olhando meu caixa. Eu vou lá com o meu comercial, fulano, quanto que tem de negociação aí? Eu vou lá na minha produção, eu tenho lá no confinamento. Qual que tem para entrar e para sair? Só para eu entender como é que vai ser a minha movimentação de custo, como que vai ser a minha oscilação. Aí eu faço o comparativo com o meu mercado, sazonalidade. Hoje em dia, o preço da nossa commodity, que é a carne, não é a gente que precifica, é a Bolsa de Valores. Então, eu tenho que entender quais ferramentas eu tenho para me proteger dessa oscilação. E, principalmente, proteger meu negócio deixando ele saudável. E fazenda é um negócio muito... É o que eu falo, é um mundo paralelo, é um mundo à parte, porque ele tem muita particularidade, é muita coisa, né? Então, por exemplo, quando nas fazendas urbanas ou até agropecuárias, você tem receita e despesa, você consegue fazer. Às vezes você vai trabalhar com fazenda, você tem uma receita agora na época do confinamento e não tem mais o ano inteiro. Aí você só tem despesa. Você compra reposição, compra insumo, compra tudo. Então você tem faturamento ali de setembro a dezembro. Outras fazendas como agricultura, você tem um monte de despesa, fatura tudo ali, né? Fevereiro, março, abril, até abril. E é difícil você gerir. Se você não tiver uma visão clara do fluxo de caixa, aonde que vai ter meus vales, onde é que meu caixa vai ficar negativo, da onde que vai vir o dinheiro para aportar momentaneamente, que horas que eu vou poder tirar, não aí o primeiro passo para a gente conseguir ter segurança nisso é a gente entender o ciclo financeiro. E cada empresa, independente de qual for o ramo de atividade, ela tem o seu. Porque cada empresa tem um gestor diferente. E aí o cara replica na forma de administrar o modelo de pensar dele. Então, assim, não tem a fórmula do bolo pronta. A gente tem que entrar e entender e olhar pela ótica do dono, do administrador. E aí a gente vai sugerir alguma melhora. A gente não vai mudar tudo também. Ó, vamos melhorar aqui, porque aqui fica mais eficiente, sobra mais dinheiro ali, a gente consegue fazer aquele projeto lá mais rápido, a gente traz um retorno maior aqui por conta disso. E às vezes a gente nem precisa recorrer a banco. Se a gente tiver um caixa redondo, bem planejado, às vezes o banco ele vai só visitar a gente para conhecer a estrutura e elogiar. Esse é o sonho, né? E essa questão societária, como é que encaixa nisso, nessa estratégia de reorganização? Como é que funciona isso? É justamente essa parte da governança. Até que o Moacir mencionou, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem a sua função e sua obrigação. Quando o banco chega e olha, isso não é definido, já vê uma insegurança jurídica. Mas como é que define? Não. Através dos atos societários e os acordos cotistas, tudo é governança. Tá. Por quê? Isso aí tem que ficar muito desenhado. Quem tem poder para quê? Porque quando você entra ali e fala assim, todo mundo pode vender, todo mundo pode mudar tudo ali, todo mundo é administrador, ninguém é administrador. Entendi. E aí, isso daí é bem amarradinho justamente nos atos societários. E aí, no caso, essa estratégia, por exemplo, de organização, às vezes passa até mudar isso daí. Por exemplo, trocar, às vezes, uma pessoa não tem mais habilidade com isso, aquilo, outro. Tem alguma forma que você mexe nessas questões de governança, como você falou, visando essa reorganização ou dificilmente isso acontece? Esse é o maior problema, porque as empresas usam muito o Dr. Google na hora de constituir, né? Entendi. Então, vem aquele agora modelo... o ChatGPT. Agora é o ChatGPT. Vai naquele formato genérico e não define isso. Então, os maiores conflitos que a gente vê e tenta solucionar, que já vai para a esfera judicial, é justamente por isso. Porque quando você pergunta o que ficou definido, nem sabe, fala, não sei não. Ou o seu contador abriu e vocês nem reuniram para definir quem pode o quê, ou então eles simplesmente foram atrás de um contrato lá da internet mesmo, modelo genérico, padrão, constituiu e não sabe nem como é que vai fazer. A primeira pergunta que deve ser feita para saber se tem conflito ou não. Se hoje eu quero sair, como é que vai ser feito? Como é que vai resolver? Se você identificar que tem qualquer problema aí, então tem alguma coisa que não está bem definido. Se hoje um sócio quer, eu quero vender ou então arrendar a fazenda, e aí qualquer sócio pode fazer, ou gera um conflito ali, não, eu quero, um deixa, o outro não, isso é sinal que não ficou bem definido. Quem pode, quem não pode. E onde que define isso? É justamente na hora que senta para constituir, senta para regularizar, faz uma reunião e define quem pode o quê. É importante, né, essa questão do banco da gente estar organizado, né? E a gente falou um pouquinho aqui de valuation, e aí acho que faltou a gente explicar um pouquinho o que é. O que seria o tal do valuation, que a gente tanto escuta falar? Em regras bem claras, tá? O valuation nada mais é uma técnica para determinar o valor econômico de um projeto ou de uma empresa, ou de um ativo em si.
E aí a gente utiliza alguns critérios. E esse critério também ele vai de acordo com o modelo de negócio. Então eu tenho ali o fluxo de caixa descontado, que eu pego, vamos supor, minha geração de caixa atual, projeto para 5 anos e trago o valor presente descontando algum índice econômico. Geralmente a gente usa a inflação. Certo. Tem um comparativo com pares. Por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu tenho aqui indicadores de geração econômica dessa fazenda. Eu faço um comparativo com a outra fazenda. E aí aquela fazenda vale tantos milhões ali. Aqui eu faço um comparativo com indicadores de pares. E eu tenho pelo balanço patrimonial também, que eu pego ali o ativo e o passivo em si e gero aquela análise em cima do que eu tenho. Eu, particularmente eu. O que eu faço muito? O ensaio de valuation. Eu pego um mix de tudo isso e entendo o modelo de negócio e vou para o fluxo de caixa, pego o que tem de ativo e passivo e principalmente faço comparativo com parte. E a parte que entra na estruturação societária, que vai trazer confiança para quem está analisando esse valuation. Seja para o dono saber quanto que vale, seja para o investidor saber quanto que ele vai investir, seja um comprador, seja para o banco, entendeu? Justamente entender como que está a governança corporativa dentro dessa fazenda. Como foi falado agora há pouco pela Gleice, se aquele cara que resolve tudo, se ele vier a faltar, como que vai ficar? Aí a gente entra na parte de processo e principalmente estruturação de governança corporativa. Isso é um contexto que vai valorizar e vai impactar significativamente no valuation e no insight de valuation de uma certa forma. Isso interfere no banco na hora de pegar crédito? Ele quer saber quanto vale a empresa? Com certeza. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu já prestei consultoria para uma empresa que eles faziam medalha para torneios. Certo. Só que quem negociava sempre era o dono. Os filhos eram ali os bastidores. O dono morreu. A empresa quase quebra. Por quê? Porque o dono que sabia como conversar, conhecia todos os fornecedores e o dono guardava tudo na cabeça num caderninho. É um problema. Então, aí o dono veio a faltar e os filhos tiveram que aprender a ter aquela curva de aprendizado do que o do pai fazia. Então, assim, já tem que pensar desde cedo. Tem que pensar, não é só eu, a empresa é um CNPJ, eu sou um CPF. Isso tem que ter muito bem definido e determinado. Outro ponto é na parte de sucessão. A gente, quando tem o dono lá, quando tem filho, obviamente é o sonho dele dar continuidade naquilo com o filho. Mas é primeiro entender se o filho tem um skill para aquilo e se o filho quer. E se você vai saber ajudar ele, né? Ponto. Porque o seu modelo de aprendizado é o de um jeito, dele vai ser outro. A época que você aprendeu, você podia errar. Sim. Hoje não pode. A gente vai em muito evento aí, a discussão do momento é isso, né? Gente, e essa questão também dessa transição. Porque primeiro você tem que saber se o filho quer, não pode ser impositivo. E segundo, você tá dando chance dele gostar do negócio, porque se ele vai lá, você só reclama do que ele faz errado, não deixa ele fazer nada, não deixa ele tomar decisão nenhuma, como é que ele vai gostar disso, né? Ponto. É nesse contexto. Então, assim, é uma curva de aprendizado e acaba que aí entra na parte de gestão. Eu tô infantilizando ele como meu funcionário, ou como meu gestor, ou eu tô delargando, ou eu tô delegando. Então tem uma diferença muito grande. Ali a correlação de confiança entre delargar e delegar é muito diferente. O delargar, tem que fazer isso aqui, se vira. Exatamente. Se vai sair certo ou não, o problema é teu. E tem o delegar, eu preciso desse resultado, eu sugiro a você que faça esse caminho. Se você tiver dúvida, você vem comigo e me pergunta. Então, eu dei a responsabilidade, certo? Outorguei a ela uma prerrogativa e estou acompanhando. Porque naquele momento eu estou moldando aquela pessoa para fazer do jeito que é correto. E delargar não, se vira, não quero nem saber. Se vira aí. E se ficar ruim, é de você se ficar ruim. O problema é seu, vai ouvir aqui. Então acaba que eu estou infantilizando o meu gestor, seja lá o sucessor. Então isso aí é muito também da cabeça de como foi, como eu aprendi e como que eu quero que seja. Isso é muito interessante mesmo. É uma área, né, que a gente que mexe mais com a gestão, de fazenda mais prático, né, a gente não tem essa visão mais estruturada, né, da empresa como instituição, né, na questão financeira. Bom, e a gente está indo agora para a parte final, né? Vai ser a primeira vez aqui que essa dinâmica funciona com 2 convidados, que é a hora que o convidado faz a pergunta pro entrevistador, digamos assim, né? Pro anfitrião. Alguma coisa relacionada à gestão. Quem de vocês habilita aí a me perguntar? Vai lá, Márcio. O que motiva no seu dia a dia? Eu queria entender assim, o que motiva acordar todo dia de manhã e fazer o que você faz. Rapaz, me pegou de novo. Achei que você ia perguntar sobre o tema aqui. Cara, eu acho que é sentir que está fazendo a diferença na vida dos outros, sabe?
desde que eu me formei, eu trabalhei com parte de consultoria, tudo, né? Então, sempre foi o propósito. Então, a gente começa a olhar lá atrás, pô, o que você já ajudou, as fazendas que você já ajudou, as pessoas que você já ajudou, né? Porque eu até comentei isso na conversa minha com o Ricardo Arantes aqui. Eu fiz zootecnia para não mexer com gente. E é o que eu só fazia, né? Eu já tava, como você falou, era quase psicólogo dos donos do que o consultor, né? E eu acho que você sentir que você está fazendo a diferença, né? Um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, né? Tem um grande grupo lá no Pará que eu atendi, que ele sempre tem uma visão tradicional e eu ficava batendo na tecla, pô, vamos melhorar a suplementação, vamos fazer. E hoje eu sei que eles fazem, né? Então me dá uma satisfação, assim, ó, tem um pouquinho meu ali, foi que eu consegui contribuir, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é saber que eu consigo fazer de alguma forma a diferença na vida dos outros, eu acho que me motiva, que me faz, né, acordar, sair, encarar as viagens, encarar essas viagens pro Pará, para longe, passar muitos perrengues, né, às vezes, mas eu acho que no final, conseguindo ter esse impacto, eu acho que é gratificante. Mas você Muito me bom, pegou aí, perfeito. me pegou aí na pergunta. E você falou aí sobre a questão do que você quer deixar, né? Essa questão do legado, ela vai muito em contra do que a gente está falando. Por quê? Porque quando você tem essa reorganização, ela justamente é pensando em perdurar, né? Depois de você sair dali, o que você deixou? E aí, essa empresa vai dar continuidade? O filho vai dar continuidade? Se não for o filho, um sucessor que seja, seja um colaborador Sim. que foi treinado ali, que é exatamente a importância da reorganização por isso. Porque todo mundo que constitui uma empresa, constitui pensando nela resistir, né? Então, se não é bem feito, infelizmente, ela é fadada ao fracasso. Né? Isso aí realmente tem que cuidar bastante. Bom, e para encerrar, cada um de vocês eu queria que deixasse uma pílula de ouro, que é um momento onde deixa uma mensagem forte, de impacto, né? Para dar uma saculejada aí em quem está acompanhando a gente. Por favor. Mais do que pensar em reorganizar no papel, é reorganizar a cultura, é reorganizar o legado, é reorganizar o propósito que tem para a empresa, né? Então, se eu quero que essa empresa perdure, então eu vou pensar em fazer tudo reestruturando para o que eu quero deixar. Muito boa. Perfeito. A sua Pode ser pílula. duas? Eu tenho duas. Fique à Eu vontade. uso muito para cunho pessoal e para cunho com pessoas. Fique à vontade. No que depender de você, no que depender de mim, só gaste sua energia com o que você pode controlar e tem previsibilidade. Tá? Vou dar um exemplo bem prático. Se eu quero fazer uma dieta, eu sei que eu tô todo dia ali fazendo o que eu tenho que fazer. Então, só depende de mim controlar. Agora, quando você vai lidar com pessoas nas organizações, você contrata lealdade e caráter, tá? Então, não existe patrimônio mais valioso do que caráter e lealdade de outra pessoa, seja no âmbito familiar, seja de relacionamento, seja na sua organização como um todo. Isso daí é a maior dádiva que alguém pode receber de outra pessoa. Muito bom mesmo. Isso aí tem um palestrante lá, um americano, que é Simon Sinek, se eu não me engano o nome dele, que ele fala justamente isso, né? Como é que os SEALs contratam... trazer as pessoas do exército americano, né, que é um conjunto grande, para esse grupo seleto. E é o que ele fala justamente isso, é a confiança. Vale mais do que a técnica. Sim. É o que ele fala em inglês, né? Você confia a ele a sua vida, só não confia seu dinheiro e a mulher, mas a vida você confia. Isso. Porque isso aí você não tem que fazer, é da pessoa, né? Você saber que você tá ali levando tiro e ter certeza que o camarada tá ali junto, né? Não saiu correndo. Até que você vai tirar bem, mal. Na primeira oportunidade ele já não correu, já abandonou tudo. Pois então é lealdade. quem Nem se- sempre lealdade a gente concorda, né? Pois Porque às é. vezes a gente não concorda, a gente tá inseguro, mas a gente tá ali. Por quê? Porque é o projeto. É, Exemplo prático é pra gente que mexe com o número. Você já pensou o dono de uma fazenda que começou lá do zero, às vezes deixou de comer, ou então ele passou necessidade, e colocar o patrimônio que ele gerou, deu a vida na mão de uma pessoa. Então Pois é lealdade e caráter. Se É. ele não contratar isso, ele estiver em segurança com isso, não contrate. É verdade. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Adorei, gostei da dinâmica, gostei muito aqui do aprendizado. Para mim foi um aprendizado, porque normalmente eu trago pessoas que o tema eu tenho algum conhecimento, mas gostei bastante. Viu? Para vocês aí, não esqueça lá de seguir o canal, compartilhar, se inscrever, fazer todas essas coisas aí, né? Tanto o episódio vai estar no YouTube, no Spotify, também tem cortes que saem no Instagram. Bom, gente, muito obrigado de novo pra Nós vocês. que agradecemos. E Eu até uma próxima. queria agradecer também, tá? Pode mandar abraço, Fique à pessoal? vontade. Queria mandar abraço lá pro pessoal da Munho Máquinas, meu patrão, minha mãe Troa lá, Dona Cida, o pessoal lá da Pneus Visa lá de Tumbiara, o Túlio, a Luciane, um abraço e muito obrigado também. Acho que foi muito válido a gente compartilhar essas informações, conhecimento, a parte de gestão, e eu espero que
o pessoal que está nos assistindo, usem no dia a dia e apliquem lá no negócio de vocês, no dia a dia que vocês estão aí toda manhã, todos os dias aí gastando tempo e dedicando energia. É isso aí. Quer mandar um abraço? Só agradecer mesmo. Tá certo. Obrigado, então. Até a próxima.